Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar o fato relevante divulgado pelo BTLG11. O fundo está fazendo a aquisição de 13 imóveis, aquisição essa que custará para o fundo um montante de 1.769 milhões. Com isso, esses 13 imóveis passam a fazer parte do portfólio do BTLG11 e vale ressaltar que esses imóveis encontram-se 100% locados. Em relação aos detalhes da operação, o fundo já desembolsou 1.154 milhões referente à primeira parcela e após 18 meses o fundo precisa pagar ainda 614 milhões referente à segunda parcela. A gestão ainda destaca que o cap rate da operação é de 9,5%, o fundo ainda receberá um dividend yield de 14,6% ao longo dos 18 meses que antecedem o pagamento da última parcela, e com isso a receita estimada da operação é de 32 centavos. Olhando alguns destaques desta aquisição, essa acaba sendo a maior transação imobiliária do segmento de logística de um fundo imobiliário. O fundo está adquirindo 541 mil metros quadrados de ABL, sendo que o prazo médio de vencimento dos contratos é de 6 anos, trazendo assim uma boa previsibilidade de receita para o fundo. Aqui o fundo traz a localização dos imóveis, sendo que esses dois estão muito bem localizados em um raio de 30 quilômetros de São Paulo, que é o Galpão Itapevi e o SBC. E aqui mais acima estão localizados mais 9 galpões que ficam em um raio de 60 quilômetros de São Paulo. Mais abaixo aqui nós podemos ver a localização mais precisa desses 9 imóveis que fazem parte do Complexo Louveira. Aqui a gestão ainda traz a metragem individual desses 9 galpões e também os principais locatários, contando com a Unilever, DHL e Shopee. E a gestão ainda destaca que, historicamente, a ocupação desses imóveis sempre foi acima de 90%, em função da sua localização estratégica. E aqui nós temos as fotos dos galpões, e a gestão ainda informa que os imóveis estão 100% locados para 10 inquilinos com um bom risco de crédito. Olhando os detalhes do imóvel de Itapevi, um excelente imóvel naquele raio de 30 quilômetros de São Paulo, um imóvel com 73 mil metros quadrados, que está alocado atualmente para a Biomedical e a Luft, e aqui nós temos as fotos dos imóveis. E mais abaixo o imóvel SBC, que está localizado na cidade de São Bernardo do Campo. Esse imóvel tem 47 mil metros quadrados. Recentemente foi feito um retrofit no imóvel, ou seja, foi feita uma reforma do imóvel, e atualmente está alocado para a Nestlé. Fechando aqui então, pessoal, 11 imóveis, sendo que 9 estão no mesmo complexo, naquele raio de 60 quilômetros de São Paulo, 2 imóveis estão a 30 quilômetros de São Paulo e mais 2 que são em outros estados. O primeiro deles aqui está localizado no estado de Pernambuco, mais precisamente na cidade de Ipojuca, como nós podemos ver aqui no mapa, sendo que fica aproximadamente 45 quilômetros de Recife. Esse imóvel também passou por uma reforma recente, possui uma ABL de quase 36 mil metros quadrados e atualmente está alocado para a Brasmundi. E o outro imóvel, pessoal, está localizado em Queimados, no Rio de Janeiro. Aqui nós podemos ver algumas fotos do imóvel. Esse imóvel está alocado para a GTEX, sendo que essa locação terá um prazo de 15 anos, o que é excelente pensando em previsibilidade de receitas para o fundo. Com essa aquisição, pessoal, o fundo terá algumas mudanças em relação à localização dos imóveis. Antes o fundo tinha uma exposição de 85% em São Paulo, agora essa exposição sobe para 89%. E em relação à qualidade dos imóveis, anteriormente era 92% em imóveis A+, e agora passa para 97% de imóveis A+. E vamos dar uma olhada também no último relatório divulgado pelo fundo. O último dividendo pago pelo fundo no mês passado foi de 78 centavos por cota, que corresponde a um dividend yield de 9,1%. O fundo possui 4,4 bilhões de valor de mercado. Aqui o relatório traz que o fundo tem 22 imóveis, mas esse número vai mudar, como nós vimos no fato relevante, indo para 35 imóveis no próximo relatório. Agora, olhando alguns destaques de setembro, a gestão comentou que tem a intenção de manter esse patamar de distribuição de dividendos nos próximos meses. O fundo recebeu também a segunda parcela no valor de 62 milhões referente à venda do ativo SBC e com isso o lucro na operação foi de 9 milhões. Em relação à posição de caixa do fundo, a gestão informa que está migrando os investimentos para um outro produto,
que vai ter um rendimento de 112% do CDI, que é 10% superior às aplicações atuais do fundo. Em setembro, o fundo não teve nenhuma movimentação de inquilinos, com isso a vacância permanece em 2%, que é um número bem baixo de vacância. Agora, olhando a composição do resultado por cota, 55 centavos veio da receita imobiliária, 38 centavos de receita financeira, que é do caixa do fundo, e descontando as despesas, o resultado foi de 78 centavos. Na demonstração de resultados, nós podemos ver que o fundo voltou a gerar um resultado maior do que o distribuído. No mês de setembro, o fundo gerou de resultado 35 milhões e distribuiu quase 34 milhões, muito em função do rendimento do caixa ter vindo maior nesse mês. De agosto para setembro, o rendimento do caixa saltou de 12 milhões para 16 milhões, como nós podemos ver aqui. Aqui nós temos a relação dos 20 principais locatários do fundo, sendo que as 3 maiores exposições do fundo são o Assaí com 10%, a Amazon com 7%, e a Ambev com 7%. Ou seja, o fundo está muito bem diversificado nesse ponto e atualmente o fundo conta com 63 locatários, sendo que esse número também vai aumentar para o próximo mês devido às aquisições recentes do fundo. Olhando agora alguns detalhes dos contratos do fundo, o prazo médio de vencimento dos contratos é de um pouco mais de 4 anos, sendo que 47% vencem de 2028 em diante. O fundo ainda possui um pouco de revisional de contrato, pode aumentar a receita do fundo para os próximos meses. Aqui nesse mapa nós podemos ver a distribuição geográfica do fundo. 85% da ABL do fundo está concentrada em São Paulo, mas o fundo possui também imóveis em Santa Catarina, Minas, na Bahia e também no Ceará. Mais alguns pontos de destaque do BTLG. Em relação à vacância do fundo, o fundo tem uma vacância de 2%, que é muito baixa. E aqui mais abaixo temos alguns indicadores do fundo, como o número de cotistas, e esse número vem sempre crescendo desde o início do fundo. Hoje o fundo tem 354 mil cotistas. Em relação à rentabilidade, o BTLG entrega uma boa rentabilidade para o cotista, superior ao CDI, ao Ibovespa e ao IFIX, sendo que a rentabilidade do fundo é de aproximadamente 69% no período. Aqui temos a localização dos ativos em São Paulo, mas que, como nós vimos no fato relevante, essa exposição vai mudar um pouco em função das novas aquisições. E mais abaixo temos o portfólio atual do fundo, com as fotos e detalhes dos imóveis, e um pouco mais abaixo nós chegamos na alavancagem do fundo. Atualmente o fundo possui 153 milhões em dívidas, que corresponde a uma alavancagem de 3,1%, ou seja, uma alavancagem muito tranquila para o tamanho do fundo. Tanto que o fundo hoje possui um caixa maior que esse valor de alavancagem, podendo assim saldar essa dívida de alavancagem sem problemas. E agora olhando alguns números do fundo, pessoal, atualmente o fundo está sendo negociado a R$ 96,00, na casa dos R$ 96,00, que corresponde a um PVP de 0,92, ou seja, o fundo negocia com um desconto em relação ao valor patrimonial. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que você acha do BTLG11, se você tem o fundo em carteira. Te convido também a curtir o vídeo e se inscrever no canal para estar sempre recebendo os novos vídeos do canal. Fico por aqui e até mais, pessoal!